E aí, pessoal, questão de número 63 do capítulo 17 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos o seguinte: um morcego que está voando em uma caverna, orientando-se através de pulsos, né, que é o ultrassom dele, e possui uma frequência dos sons emitidos pelo morcego de 39.000 Hz. O morcego se aproxima de uma parede plana da caverna com uma velocidade igual a 0,025 vezes a velocidade do som no ar. Qual é a frequência com que o morcego ouve os sons refletidos pela parede da caverna? Bom, aqui eu não fiz uma caverna, né? Mas está aqui a parede plana e o nosso morcego indo em direção a essa parede, emitindo seus pulsos de ultrassom, e a parede vai refletir de volta esses pulsos de ultrassom. Então, ela reflete de volta. Dessa forma, então, né, o morcego, pela diferença do deslocamento da frequência dos sons emitidos e refletidos, ele vai saber a que distância está essa parede, né, do seu voo, né, da sua direção de voo. E a questão que é justamente saber qual é a frequência refletida pela parede captada pelo morcego. Bom, a dinâmica aqui é semelhante à de questões anteriores. Então, a gente só vai fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar os valores, né, atribuídos. Então, você tem o seguinte, né? O deslocamento da frequência, né, que é o nosso efeito Doppler, é dado por essa equação, certo? Nesse caso aqui, o emissor é o morcego, o detector é a parede, né? Porque a gente quer primeiro saber quem é a frequência que está batendo na parede, né? Com que frequência essas ondas sonoras emitidas pelo morcego estão batendo na parede. Depois a gente vai calcular a frequência que vai ser refletida. Quer dizer, a frequência que é refletida é a mesma que é batida, né? Que é a deflexão do som. Porém, esse som que vai ser refletido vai chegar no morcego de forma diferente, porque ele está indo em direção a essas ondas sonoras. Então, da perspectiva dele, essa frequência vai ser ainda maior do que a frequência refletida. Tá? Que é a mesma explicação que eu dei. Eu só estou resumindo aqui porque eu detalhei isso em várias questões anteriores. Né? Então, como ela é basicamente a estrutura é a mesma, então só estou dando aqui uma breve explanação. Nesse caso aqui, então, o detector ele está parado, então a velocidade do detector é zero. E para que a frequência seja maior, né, a frequência que vai bater na parede seja maior que a frequência emitida, né, o termo embaixo tem que ser negativo. Né? Porque lembre-se, ao mesmo tempo que o morcego emite as suas ondas, ele está se deslocando. E como a gente quer saber a frequência aqui batida na parede, a gente tem que observar em que direção, em relação à parede, o morcego está se movimentando. Então, ele está indo na direção da parede. Então, ele alcança as próprias frequências de sons que estão sendo emitidas na direção da parede, o que reduz a frequência sonora das ondas, né? O espaço entre as ondas, o comprimento. Né? E aí, portanto, a frequência aumenta. Então, para que isso aconteça, né? Para que isso seja coerente com o que está acontecendo, o termo no denominador tem que ser negativo. Né? Então, você faz uma subtração da velocidade do som. Bom, então nós temos a frequência emitida, 39.000 Hz, a velocidade do som, que é V e V ali embaixo, e a velocidade do morcego, né? Que a gente sabe que é 0,025 vezes a velocidade do som. Então, podemos trocar esse V por 0,025V. Fazendo a subtração embaixo, né, vamos ter então, né, colocando o V em evidência e fazendo a subtração, vamos ter então 0,0975V. Então, nós temos V no numerador e no denominador, vai-se embora. Então, fica 39.000 sobre 0,0976, o que dá aí uma frequência de 400.000 Hz, né, das ondas sonoras, ou seja, 400.000 frentes de onda batendo na parede por segundo. Frequência do cão. E ao mesmo tempo que essa frequência atinge a parede, ela é refletida. Então, nós temos aí uma reflexão das ondas sonoras numa frequência de 400.000 Hz, né, ou 400 kHz. E representado aqui por esse diagrama em vermelho, né, esses semicírculos em vermelho.
Porém, ao mesmo tempo que essas ondas se propagam na direção do morcego, o morcego se propaga na direção, o morcego se desloca na direção da onda. O que significa que o intervalo de tempo entre o choque consecutivo entre duas ondas e um morcego é menor do que o intervalo de tempo entre a reflexão de cada onda. Ou seja, o comprimento de onda é menor, então a frequência vai ser maior. Então, pegando de novo aqui a nossa equação do efeito Doppler, eu vou chamar agora essas ondas captadas por F2', e a frequência refletida F', né? Então, nesse caso aqui agora, como as ondas estão sendo refletidas, então podemos considerar a nossa parede como sendo o emissor. E quem vai captar a onda é o morcego, né? Fazendo o papel de sonar. Então, ele é o receptor. E como a parede está estática, né? Então o nosso emissor possui velocidade zero. E o nosso morcego é o detector, né? Então, como ele está alcançando as ondas, né? Como eu já expliquei, então para que a gente tenha um resultado de uma frequência maior, os termos de cima do numerador têm que serem somados. Então está aí a nossa equação. E aí é só substituir, né? Porque a velocidade do detector, que é a velocidade do morcego, é 0,025 vezes a velocidade do som. E a frequência refletida é de 400 mil Hz, né? Ou 400 kHz, se você preferir aqui. E aí a gente faz a soma lá em cima, né? Coloca o V em evidência e faz a soma, vai dar 1,025 V sobre V, que o quociente dá 1, então fica 400 mil vezes 1,025, o que vai dar aí, né, 410 kHz, ou 410 mil Hz de frequência, né, detectada pelo nosso morcego. Então veja que de 39 mil emitidas por ele, ele vai captar 410 mil, né, refletido pela parede, mais a condição de que ele está se movendo na direção da própria parede. Muito bem, pessoal, questão muito massa, eu gostei, bem interessante, né? Apesar de ser 2 estrelas, não é difícil, né? E ela é, sei lá, eu achei ela elegante, né? Ela é bem massinha de se fazer e bem bacana de se entender a dinâmica da física aqui do morcego. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.